É isso aí, alô você, professor de Clé na área, estou aqui chegando para bater aquele papo bacana, falar sobre direito penal, foco total na banca Fundação Carlos Chagas, parando, né, de onde, ou melhor, começando de onde nós havíamos parado. Nós falamos do fato típico, falamos da ilicitude e agora vamos falar da culpabilidade, né, o terceiro elemento aí do crime, de acordo com a teoria tripartida. Vamos nessa? Então vamos lá, vamos bater aquele papo bacana, aquele papo gostoso, para poder arrebentar na prova da banca FCC. Olha só, falando sobre culpabilidade, nós temos primeiramente que conceituar a culpabilidade. Você já sabe o conceito do fato típico, você já sabe que a ilicitude se refere ao fato, né? E aí o fato pode estar acobertado por alguma excludente, seja ela a legítima defesa, a necessidade, o exercício regular de direito, né? E o estrito cumprimento do dever legal. E a culpabilidade, ela está relacionada ao agente, a pessoa que pratica o crime. Mas por que isso, Dicler? Dá uma lida aqui no conceito que eu trouxe para a gente. Ó. Culpabilidade é o entendimento que será feito por quem julga sobre a capacidade que tinha o sujeito ativo do delito de saber o que fazia no momento da conduta delituosa, de portar-se como a lei desejava, ou ainda de entender e perceber as circunstâncias, motivações ou consequências dessa conduta. Então, a culpabilidade, nós temos aí, basicamente, né, o juízo de reprovabilidade dessa conduta que foi praticada pelo agente, pelo sujeito ativo, a mesma coisa. E aí, o que você não pode deixar de saber que a banca FCC adora? Os elementos ou requisitos da culpabilidade que estão aqui do nosso lado. Ó. Dá uma olhadinha. Para uma pessoa ser considerada culpável, primeiramente, ela tem que ser o quê? Imputável. Então tem que haver, ó, imputabilidade. Beleza? E depois, para essa pessoa também ser considerada culpável, além dela ser imputável, precisa haver uma potencial consciência de que aquele fato é ilícito. Ou seja, a pessoa precisa ter uma consciência, né, um conhecimento mínimo de que aquele fato ele é ilícito. E por último, para alguém ser considerado culpável, é preciso que seja exigível dessa pessoa uma conduta diversa. E aí, o que você não pode deixar de saber? O que cai na prova? Existem algumas excludentes, tá? Existem algumas excludentes de culpabilidade, sendo que essas excludentes, elas se dividem. Algumas excludentes atuam na imputabilidade. Por exemplo, se o sujeito é menor de 18 anos, a culpabilidade fica excluída. Em qual elemento? Imputabilidade. Tá? Existem excludentes que atuam aqui, ó, na potencial consciência da ilicitude do fato. Nós vamos falar sobre elas. E existem excludentes que atuam na exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, se uma pessoa obedece uma ordem não manifestamente ilegal, não era exigível dessa pessoa que ela tivesse uma conduta diferente. Tá ok? Vamos falar sobre isso então a partir de agora. Deixa eu sair da telinha para a gente começar a nossa brincadeira. Olha só. Primeiramente, sobre a imputabilidade. Dá uma olhadinha aí. Quais são as situações que atuam como excludentes da culpabilidade? Primeiramente, a minoridade penal. Você já sabe que para praticar um crime, a pessoa tem que ter pelo menos
18 anos. Né? Se ela não tem 18 anos, ela não pratica crime. Ela fica sujeito ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a inimputabilidade, ou seja, quando a pessoa tem menos de 18 anos, exclui a culpabilidade. Tá ok? Se a imputabilidade é excluída, consequentemente a culpabilidade também é. Como assim, Diclé? Melhora essa explicação para mim. Olha só. Se eu tenho uma excludente que atua aqui na imputabilidade, consequentemente a culpabilidade também vai ficar excluída. O mesmo vai acontecer na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, eu posso afirmar então que o fato do sujeito ter menos de 18 anos, a minoridade penal, é uma causa excludente da imputabilidade e, consequentemente, também exclui a culpabilidade? Sim, você pode afirmar isso. Tá ok? Diclé, eu já ouvi também que a pessoa que tem doença mental, que não entende o que ela está fazendo, ela também pode ter a culpabilidade excluída. Isso está certo. Está aqui, ó. A doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles podem funcionar como causa excludente da ilicitude se a doença e o desenvolvimento mental incompleto retirarem completamente a capacidade de entendimento da pessoa. Se ela for só meio doente, parcialmente doente, aí não vai haver a causa excludente de ilicitude. Beleza? Outro ponto interessante aqui é a embriaguez completa. A embriaguez completa não pode ser parcial, tem que ser completa. E se ela for proveniente de caso fortuito ou de força maior, ela também vai funcionar como causa excludente de ilicitude. Mas a embriaguez foi voluntária. Voluntária não é de caso fortuito ou força maior. Então, voluntária não exclui a ilicitude. Tá ok? Beleza? Olha só. Nesses dois casos aqui, ó, se a doença mental ou o desenvolvimento mental for parcial, ou seja, proporcionar uma capacidade parcial de entendimento, ou se a embriaguez também for parcial, proporcionar aí um entendimento, nem que seja mínimo, a respeito do fato que está sendo praticado, então nós teremos situações chamadas de semi-imputabilidade. As situações de semi-imputabilidade só podem acontecer com a doença mental e com a embriaguez completa, e não com a minoridade penal, tá? Ou seja, nessas duas situações, quando houver uma capacidade de entendimento parcial, o que acontece? Nós teremos aí uma causa de redução da pena de 1/3 a 2/3. Tá ok? Diclé, então quer dizer que se a doença mental não for tão grave e o sujeito conseguir entender alguma coisa, ao invés de ter a culpabilidade excluída, ele vai ter aqui uma causa geral de diminuição da pena? Exatamente. Vai ter uma causa geral de diminuição da pena. Bacana? Olha só, outro ponto interessante. Você viu aqui comigo que a maioridade penal ela funciona exclusivamente em razão da idade. Diclé, como assim? Muitas vezes, um adolescente com 17 anos, ele é capaz de entender que o que ele está praticando é um crime. Né?
mas ele ainda não tem 18 anos. Ou seja, para definir a imputabilidade no que tange a idade, ou adolescente ou não, o Código Penal ele adotou exclusivamente, vou ficar pequenininho aqui, exclusivamente o critério etário. Então aqui foi adotado exclusivamente o critério etário, também chamado de biológico. Depende apenas da idade da pessoa, tá? Agora, com essas outras duas causas aqui, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e embriaguez completa, o critério que foi adotado nessas duas é chamado de critério biopsicológico. Por quê? Porque depende aqui da capacidade de entendimento, depende da parte psíquica do agente. Maravilha? Tranquilo? Show de bola. Outro ponto interessante, ó. Você já sabe que a embriaguez tem que ser completa para excluir a culpabilidade. Se a embriaguez for parcial, pode haver uma causa de semi-imputabilidade, desde que ela seja proveniente de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, o sujeito está ingerindo um remédio, não sabe que aquele remédio potencializa o efeito do álcool, e aí bebe uma cerveja, o remédio potencializa o efeito do álcool, faz o efeito de 10 cervejas no organismo dessa pessoa, e em razão disso, ela está embriagada. É uma situação em que a embriaguez é proveniente de caso fortuito ou força maior. Tranquilo até aqui? Show de bola. Adcler, e se a embriaguez for voluntária ou por descuido? Se a embriaguez for voluntária ou por descuido, de forma culposa, olha o que acontece, ó. Ela não vai excluir a imputabilidade, tá? Ela não vai excluir a imputabilidade. E a emoção e a paixão também não funcionam como excludentes de imputabilidade. Com isso, você sabe que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade e a embriaguez voluntária ou culposa também não exclui a imputabilidade. Existe ainda a chamada embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada. O que é isso? É a pessoa que bebe para tomar coragem e vir a praticar o crime. Nesse caso, a embriaguez pré-ordenada, ela não exclui nada e ainda funciona como uma circunstância agravante do crime. Tá? E ainda funciona como uma circunstância agravante. Beleza? Próximo slide. Vamos falar agora sobre a potencial consciência da ilicitude. Olha só. Olha o que eu escrevi aqui pra gente. Ó. Não basta para a incidência do juízo de censurabilidade somente a imputabilidade. Exige-se ainda que o agente tenha consciência, ainda que mínima, de que a sua conduta é contrária ao ordenamento jurídico. Quando o agente desconhece ou está impossibilitado de conhecer a antijuridicidade da sua conduta, haverá erro de proibição. O erro de proibição, portanto, é o erro que recai sobre a ilicitude do fato. Nele, o agente pensa que está agindo licitamente, quando na verdade ele age ilicitamente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos marcar essa definição. Erro que recai sobre a ilicitude do fato. O agente pensa que está agindo licitamente, quando na verdade ele age ilicitamente. Conclusão.
o que nós temos aqui? Olha o exemplo que eu trouxe para a gente. Ó. Imagine que uma pessoa pega a carteira de seu amigo sabendo que é do seu amigo e retira dessa carteira uma determinada quantia em dinheiro que este lhe devia, na convicção de que está certo ao agir assim. Ou seja, pensa comigo o seguinte, alguém está lhe devendo dinheiro, tá? E aí você vai na carteira dessa pessoa, a pessoa está te devendo R$500. Você abre a carteira dela, sem ela saber, tinha R$1.000 na carteira da pessoa. Você vai lá e pega exatamente os R$500 que a pessoa estava lhe devendo. E você faz isso na convicção de que você está agindo corretamente. Só que você praticou um crime, tá? Você praticou um crime chamado de exercício arbitrário das próprias razões. Essa conduta é a conduta do exercício arbitrário das próprias razões, crime previsto no artigo 345 do Código Penal. Mas você não sabia que essa conduta era proibida. Então você agiu em um erro de proibição. E aí, no erro de proibição, o que acontece? Vem comigo, ó. O erro de proibição, ele pode funcionar de duas formas. Primeiro, Cleber, aqui está escrito erro sobre a licitude de fato. É a mesma coisa que erro de proibição. No Código Penal está escrito erro sobre a licitude de fato, mas você coloca ou erro de proibição. Olha lá. O erro de proibição, de acordo aqui com o artigo 21 do nosso Código Civil, ele pode funcionar de duas formas. Como assim? Ele pode funcionar sendo um erro inevitável, ou então ele pode funcionar sendo um erro evitável. Agora, fala aqui comigo rapidinho. O erro evitável e inevitável vão ter as respectivas consequências que estão aqui, né? De acordo aqui com o artigo 21, ó, o erro inevitável, olha aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, o erro inevitável isenta de pena. E o evitável, aqui ó, dá uma baixadinha, pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Claire, quando que o erro é evitável, quando que é inevitável? Isso é subjetivo, né? Se o sujeito tomasse um pouco mais de cuidado e com isso ele conseguisse não incidir em erro, obviamente que o erro seria evitável. Por outro lado, se o homem médio, tomando os cuidados que ele costuma tomar, mesmo assim ele não conseguisse evitar o erro, aí obviamente que o erro seria inevitável. O que a banca costuma cobrar? A consequência de cada um. Vamos ver? Olha só. O erro inevitável, está escrito aí que ele isenta de pena. E o erro evitável, está dizendo que ele reduz a pena de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Beleza? Agora, se na prova vier dizendo erro excusável ou inexcusável, você vai colocar o quê? O erro de proibição excusável. Qual é a consequência do erro de proibição excusável? O que você vai fazer? Você vai dizer que ele isenta de pena ou que ele reduz de 1/6 a 1/3? Realmente dá uma confusão, né? Então vem para o macete para você acertar. Olha só. O erro excusável é o mesmo que o inevitável. Tá? Olha só. O erro excusável é o mesmo que o inevitável. Ou seja, você
tem que inverter o prefixo. Da mesma forma que o evitável, ele é chamado também de inexcusável. Belezinha? Tranquilo? É isso que você tem que saber para a prova, tá? Vamos nessa? Seguindo aqui, ó. Próximo slide. Vamos comparar agora o erro de tipo com o erro de proibição. Deixa eu sair aqui da frente para você dar uma olhadinha. O erro de tipo. Você já estudou comigo na aula passada que no erro de tipo o agente desempenha uma conduta por acreditar que ela não corresponde a um crime previsto no ordenamento penal. Ou seja, ele só pratica a conduta por acreditar que o que faz não é crime. O agente, por exemplo, destrói um aparelho celular de terceiro por acreditar ser o seu próprio aparelho. Ele sabe que não existe crime em destruir o seu celular, já que o crime de dano presume que a coisa seja alheia. Então, quando o sujeito destrói um objeto de uma outra pessoa, ele pratica crime de dano. E olha só, ele sabe que destruir o objeto de outra pessoa é um dano? Sim, ele sabe disso. Ele conhece a lei, né? Ele tem conhecimento sobre a ilicitude do fato. Só que o objeto que ele achava ser dele é de outra pessoa. Ou seja, houve aqui um erro, né, incidindo no objeto. Beleza? É diferente do erro de proibição. Dá uma olhadinha aqui, ó. No erro de proibição, o agente desempenha uma conduta sabendo que ela corresponde a um crime previsto na norma jurídica. Ou seja, ele sabe que o que faz configura-se como tipo penal. Todavia, ele se equivoca por acreditar estar diante de uma circunstância que eliminaria a ilicitude da conduta e, consequentemente, o crime. O melhor exemplo de erro de proibição não é nem esse da carteira, não. Esquece esse exemplo aqui, ó. Eu vou te dar um outro exemplo para o erro de proibição, que é um exemplo bem mais clássico. Pensa comigo. Imagina uma pessoa que mora na Holanda. Mora lá em Amsterdã. E de vez em quando, lá em Amsterdã, de forma recreativa, essa pessoa ela faz uso de maconha, fuma maconha. E essa pessoa que sempre morou na Alemanha, uma certa vez, vem passear aqui no Brasil. E traz os seus cigarrinhos para fumar também aqui no Brasil, pensando que aqui no Brasil a maconha também é permitida da mesma forma que na Holanda. E aí? Nesse caso, esse sujeito ele agiu em erro de proibição. Ele praticou uma conduta que ele achou que era lícita, porque no seu estado de origem aquela conduta é lícita. Mas na verdade aqui no Brasil a conduta é ilícita. Então foi um erro de proibição, um erro sobre a ilicitude do fato. Tranquilo? Belezinha? Vamos nessa, vamos continuar aqui. Próximo slide vai falar justamente aqui, ó, das espécies de erro de proibição. Por quê? A doutrina ela divide o erro de proibição basicamente em 3 tipos. O terceiro é muito pouco cobrado, tá? A banca FCC ela gosta mais dos 2 primeiros. E o erro de proibição pode ser direto, quando o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal. Pode ser indireto, quando o agente supõe uma causa de justificação, uma excludente, que na verdade não existe. E o erro mandamental, que recai sobre uma norma impositiva, que manda fazer. Vamos ver ó, o exemplo de cada um. Erro de proibição direto. O primeiro, dá uma olhada aqui no exemplo. É o exemplo do holandês, que eu acabei de falar para vocês. O holandês, ele se equivoca quanto ao caráter
proibido da sua conduta. Tá? Aí um erro de proibição indireto. Aqui, ó, o pai que mata o homem que estuprou a sua filha depois de 3 anos. 3 anos do acontecimento dos fatos. Imaginando agir em legítima defesa. Só que a legítima defesa se refere a uma agressão o quê? Atual ou iminente. Então, nesse caso, não há mais legítima defesa. Beleza? Então ele achou que estava protegido por uma causa de justificação, ou seja, por uma excludente de ilicitude. E tem um erro mandamental que recai sobre uma norma impositiva. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para a gente. Imagina uma pessoa que vê a outra se afogar no mar e se mantém inerte, por supor que ela não tinha o dever de agir. Isto é, ela imagina que não tem a obrigação de prestar socorro. E na verdade ela tem. Ou seja, ela tinha que fazer alguma coisa, a norma manda ela fazer alguma coisa, mas ela acha que não tem que fazer. Tá ok? Então aqui é o chamado erro mandamental. São as 3 hipóteses aí de erro de proibição. Fechando, o último elemento da culpabilidade, nós temos aqui a exigibilidade de conduta diversa. Olha só, existem circunstâncias onde o sujeito, mesmo sabendo que está realizando uma conduta típica e ilícita, não tem condições de realizar uma conduta diferente. Dessa forma, as situações que excluem a culpabilidade, não sendo exigível do agente uma conduta diferente, são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Como assim, Dicler? Primeiramente, vamos falar da coação irresistível. Essa coação irresistível aqui, citada no Código Penal, é a coação moral. Tá? É a coação moral. Ah, Dicler, também existe a coação física? Exatamente. Também existe a coação física. Então, vamos montar um esqueminha aqui. Ó. Coação irresistível. Pode ser física ou então moral. A coação física é aquela em que retira totalmente a vontade da pessoa. Não há vontade. Por exemplo, imaginem uma senhora bem idosa, tá? Uma senhora bem idosa. Tem aí 98 anos. Magrinha, pequenininha, 40 quilos. 1,50 m. Bem já fragilizada de saúde. E aí, 5 brutamontes, pega uma faca, bota a faca na mão da velhinha, seguram a mão dessa velhinha e empurram a mão dela de modo a esfaquear a barriga de uma pessoa. A velhinha não tinha como reagir. Ela manifestou alguma vontade aí? Não. Então a coação ela foi irresistível e de forma física. Não há nenhuma vontade manifestada. E o que acontece na coação física irresistível, Dicler? Anota aí, ó. Na coação física irresistível, nós temos um fato que é atípico. Porque se não há vontade, não há que se falar em nem dolo e nem culpa. Ou seja, se não há vontade, não há conduta. Beleza? E a coação moral? Nessa há uma vontade, sim. Só que a vontade, ela está viciada. Temos uma vontade aqui viciada. Como assim, de que é uma vontade viciada? Veja bem, imagina uma pessoa
que aponta a arma para a cabeça de outra e fala para essa outra, ó, bate em fulano, se você não bater em fulano eu vou te matar. É exigível uma conduta diferente da de bater no fulano? Claro que não, senão a pessoa vai levar um tiro. E aí ela vai e bate em fulano, praticando aí uma lesão corporal em fulano. Veja, ela queria fazer isso? Não. Mas ela bateu em razão de ter uma arma apontada para si. A sua vontade estava viciada, mas foi o seu próprio movimento que deu o soco em fulano. Ou seja, na coação moral irresistível, aqui é que nós vamos ter uma isenção de pena. Só será punível o autor da coação, aquele que estava com a arma apontada mandando que a pessoa batesse em fulano. Então, na coação moral irresistível, aqui sim, ó, nós vamos ter uma situação excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Tranquilo? Beleza? Legal? Vamos falar agora da obediência hierárquica? Deixa eu sair da frente para nós fecharmos aqui, ó, obediência hierárquica. Também vem dizendo que o sujeito que obedece a uma ordem não manifestamente ilegal, ele também vai estar protegido por essa excludente aqui de culpabilidade. Se a ordem não é manifestamente ilegal, ele fica protegido. Mas se for uma ordem que notoriamente é ilegal, nesse caso, ele não vai ficar protegido. Nas duas situações, seja da coação moral ou da obediência hierárquica, somente será punível o autor da coação ou da ordem não manifestamente ilegal. Belezinha? Tranquilo? Show de bola. Continuando aqui, a gente tem alguns exercícios. Vamos fazer isso para acabar logo com esse exercício? Primeiro, ó, são causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, vem falando, letra A, emoção e paixão, não exclui nada, né? Emoção e paixão não exclui nada. Então, a gente já elimina aí a letra B, a letra C, a letra D. A letra B fala da idade inferior a 16 anos, que está errado, e a letra D, a 21 anos, que está errado. Sobrou apenas aqui a letra C. Conclusão, quais são aí as causas que excluem a imputabilidade? Idade inferior a 18 anos e embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, além da doença mental que já está no enunciado da questão. Beleza? 29. O erro inexcusável sobre. Ou seja, falou erro inexcusável. Olha que legal. Se está falando inexcusável, está falando do erro vencível. Tá? Ou seja, erro evitável. É tudo a mesma coisa. Erro vencível ou evitável. E aí o que você tem que saber? O erro, se ele for de tipo, e obviamente for um erro essencial, ele pode ser evitável ou inexcusável, ou então inevitável ou excusável. Se ele for evitável ou inexcusável, vai excluir o dolo, mas vai permitir a punição por crime culposo. Se ele for inevitável ou excusável, vai excluir os dois, tanto o dolo quanto a culpa. Legal? Continuando agora. Erro de proibição. Também pode ser evitável ou inexcusável, ou então inevitável ou excusável.
Se erro de proibição for evitável, vamos ter aqui uma redução da pena de quanto? De 1/6 a 1/3. E se for inevitável, ele isenta de pena, consequentemente exclui a culpabilidade. É isso que você tem que saber. É esse resuminho aqui, ó, tá? Então, olha só. Letra A. O erro inexcusável sobre a ilicitude do fato, que é o erro de proibição. O erro inexcusável. Está falando desse aqui ou desse aqui, né? A letra A. Sobre a ilicitude do fato, é esse aqui, é o de proibição. Constitui causa de diminuição da pena. Perfeito, é o nosso gabarito. Letra A. Letra B. Se for sobre elemento do tipo, permite a punição a título de culpa se acidental? Não. Tem que ser o quê? Essencial. Acidental, não. Letra C. O erro inevitável, ou melhor, o erro inexcusável sobre elemento do tipo isenta de pena? Não tem nada a ver, né? Tudo errado aqui. Letra D. O erro evitável sobre elemento do tipo exclui o dolo e a culpa se essencial? Não. Exclui só o dolo. A culpa não. E letra E. O erro inexcusável sobre a ilicitude do fato exclui a antijuridicidade da conduta? Também não. Né? Também não. Cuidado, ó. Cuidado com uma coisa. Quando a gente fala em erro sobre a ilicitude do fato, apesar de ter a palavra ilicitude, nós temos uma situação que atua no elemento culpabilidade. Tá? No elemento culpabilidade. Então, o erro sobre a ilicitude atua na culpabilidade. Beleza? 28 aí, ó, letra A. Bacaninha? Vamos que vamos. Mais uma questão aí. Vamos acabar com essas questões logo nesse bloco? Mesmo que já está com o tempo estourado, mas vamos acabar. Ó. 30. A diferença entre o erro sobre elementos do tipo e erro sobre a ilicitude do fato reside na circunstância de que, olha lá, letra A, o erro de tipo exclui a culpabilidade e o de fato a imputabilidade, já sabemos que está errado. Letra B, o erro de tipo exclui o dolo. Exato. O erro de tipo exclui o dolo. E o de fato pode excluir a culpabilidade, se for inevitável. A letra B tá bacana. Tá bacana. A letra C. O erro de tipo exclui a reprovabilidade da conduta. Não tem nada a ver isso, né? Letra D. O erro de tipo exclui o dolo. E o erro de fato, a invencibilidade do erro. Invencibilidade do erro. Não é isso que nós vimos, né? E a letra E fala da discriminante putativa. É o que distingue o erro de tipo do erro de fato. Também não. Está tudo errado aqui. Então, gabarito aí da questão 30, letra B de bola. Letra B de bola. Vamos confirmar lá no gabarito? Questão 30, letra B de bola. Está aqui, show de bola. Voltando à questão 31. Um cidadão americano vem para o Brasil em férias, trazendo alguns cigarros de maconha. É o exemplo clássico, é o exemplo que sempre cai na prova, é o exemplo que está no livro. Está ciente que mesmo em seu país o consumo da substância não é amplamente permitido, mas, como possui câncer em fase avançada, possui uma receita médica emitida pelo especialista americano para utilizar substâncias que possuam THC. Ao passar pelo controle policial do aeroporto, é detido por crime de tráfico de drogas. Nessa situação,
Ele estava em erro de quê? Ele achava que por estar com a receita médica era permitido. Né? Era permitido. Então temos aí um erro de proibição. Erro de proibição que é direto. Claire, por que esse erro de proibição é direto? Por causa disso, ó. Porque ele recai sobre um conteúdo proibitivo da norma penal. A norma proibia e ele achou que era permitido. Beleza? Finalizando aí o nosso bloco, questão 32. Um oficial de justiça, em cumprimento a mandado judicial, recolhe à prisão um irmão gêmeo da pessoa que deveria ser presa. Preenchidos os demais requisitos legais, poderá ser reconhecido em favor do oficial de justiça a ocorrência de que, olha lá, ele tinha que recolher a pessoa A e recolheu a pessoa B, que é igual. O que aconteceu aí? Um erro de tipo sobre a pessoa que nós estudamos na aula anterior. Gabarito então da 32. Letra A. Beleza? Não, desculpa, gente. Desculpa. Isso não é erro de tipo sobre a pessoa, não. Me desculpa. Quase que eu erro. Calma aí que deu tempo. Vou pegar uma cola aqui do gabarito que deu tempo. O que acontece? O oficial de justiça, tá? O oficial de justiça, ele estava agindo aqui protegido por uma excludente de ilicitude que era o estrito cumprimento do dever legal. Quando um oficial de justiça recolhe uma pessoa à prisão, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Mas ele agiu no estrito cumprimento do dever legal em uma situação imaginária. Em uma situação imaginária. Porque ele achou que estava recolhendo a pessoa certa e não era. Ou seja, se nós tínhamos uma situação imaginária, é porque o estrito cumprimento do dever legal ele ocorreu de forma putativa. Quando eu falo em situação imaginária, eu tenho uma situação putativa. E aí, o estrito cumprimento do dever legal puro e simples funciona como causa excludente de ilicitude. Mas qualquer uma daquelas 4 causas excludentes, estado de necessidade, legítima defesa, né, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, quando forem putativos, funcionarão como uma causa excludente de culpabilidade. Beleza? Conclusão. O que aconteceu aqui? Um estrito cumprimento do dever legal putativo. Conclusão. O ele com 3 es, quando forem putativos, deixam de funcionar como excludente de ilicitude e funcionam como excludente de culpabilidade. Belezinha? Gabarito aí, B de bola. Agora sim, explicação correta, fechando o nosso bloco. Quase que eu escorrego, mas salvei a tempo. Galerinha, bloco fechando, daqui a pouco a gente continua. Um abraço.